Seja muito bem-vindo, você que escolheu nos acompanhar neste canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre profetas menores e hoje nós estudaremos o profeta Ageu, que é um livro pequeno com apenas 2 capítulos. Importante você ter em mãos a sua Bíblia para juntos lermos algumas das passagens que são a base para o nosso estudo. E é importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente. E eu convido você a fazer isso nesse instante. Querido Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Te pedimos também que Tu abençoes a cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura, livro de Ageu, capítulo 1, versos 4 a 8 e depois o capítulo 2, verso 9. A palavra de Deus nos diz o seguinte no verso 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor dos Exércitos. Lá no capítulo 2, verso 9, lemos ainda: a glória desse novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu foi um dos profetas que retornaram do exílio na Babilônia em 537 a.C. Anos antes, em 586, os babilônios, liderados pelo rei Nabucodonosor, haviam destruído Jerusalém, incluindo o Templo de Salomão, o primeiro templo. Nessa época, levaram a maioria dos judeus como cativos para a Babilônia. Anos depois, em 538, o rei Ciro da Pérsia permitiu que os exilados judeus retornassem às suas terras, o que ocorreu em pelo menos 3 ondas. A primeira onda, em 537, foi composta por um grupo de quase 50 mil judeus que retornaram sob a liderança de Zorobabel e Shesbazzar. Uma segunda onda de 5 mil retornados ocorreu em 458 sob a liderança de Esdras. Houve uma terceira onda em 444, liderada por Neemias, talvez com 42 mil israelitas. O primeiro grupo de retornados teve como tarefa reconstruir o templo. Esse seria o segundo templo, já que o primeiro era aquele templo de Salomão e estava em ruínas. Eles começaram com o altar principal e iniciaram a construção da base. Porém, um ponto importante é que os moradores que haviam ocupado a terra nas últimas décadas haviam se oposto a essa reconstrução. Isso fez com que as obras se arrastassem por 16 anos. Durante esse longo período, a apatia em relação à reconstrução do templo se instalou entre os moradores de Judá e Jerusalém. Porém, no ano de 520 a.C., ocorre uma mudança no governo persa que passa a apoiar a iniciativa de reconstrução do templo. Deus inspira o profeta Ageu com 4 mensagens para encorajar o povo. Tudo isso os leva a retomarem a construção do templo em um esforço concentrado. Como resultado dessas ações mobilizadoras, os retornados finalmente concluíram o projeto de reconstrução, cerca de 5 anos depois, no ano de 515. Durante seu ministério, Ageu entregou 4 mensagens ou oráculos à comunidade de retornados.
Interessante é que o ministério desse profeta, no total, durou menos de 4 meses, durante o ano de 520. O primeiro oráculo foi direcionado a Zorobabel e Josué, que eram respectivamente o governador da província de Judá, a província persa de Judá, e o sumo sacerdote, Josué, sumo sacerdote. O profeta entregou o segundo oráculo ou mensagem novamente a esses homens, mas agora incluindo os demais retornados. O terceiro oráculo foi dirigido ao sacerdote e o quarto dirigido ao governador Zorobabel novamente. Obviamente, esses oráculos também alcançariam um público maior, ou seja, toda a comunidade de retornados. Uma vez contextualizado, esses oráculos chegariam também à população do mundo, incluindo nós nos dias de hoje. O propósito de Ageu era simples e claro. Ele pretendia motivar os judeus a reconstruírem o templo. Nesse intento, contudo, ele também alcançou um propósito secundário. Ele confrontou o povo, pois eles haviam decidido construir suas próprias casas, deixando de lado a reconstrução da casa de Deus. O fato é que a pregação de Ageu conseguiu persuadir um povo inteiro a adiar seus próprios interesses financeiros para darem prioridade à reconstrução do templo. No próximo quadro, uma pergunta: por que era importante reconstruir o templo em Jerusalém? Pode-se dizer que a importância de retomar a reconstrução se baseava em 3 motivos principais. Primeiro motivo: mudar a percepção do povo quanto à presença de Deus. Era importante terminar a construção do templo porque, naquela época, as nações usavam os templos na administração da vida pública, política, econômica, justiça e a parte social e religiosa. Em outras palavras, a reconstrução do templo simbolizaria o governo de Deus sobre a vida do seu povo e seu governo sobre o mundo. Havia também um motivo religioso. Os judeus haviam ido para o cativeiro na Babilônia por infidelidade à aliança deles com Deus. Assim, precisavam do templo para poder retornar à obediência total à aliança mosaica, o que incluía o culto a Javé. Para Ageu, reconstruir o templo era vital porque o edifício não era apenas uma construção, mas o símbolo máximo da aliança entre Deus e Israel. A obra representava a restauração da presença divina no meio do povo e a manifestação da verdadeira prioridade espiritual após o exílio. A reconstrução do templo simbolizava o governo de Deus sobre a vida de seu povo e o lugar físico que representava o trono de Deus na terra. Sem ele, a identidade de Israel como povo escolhido parecia incompleta. O segundo motivo para reconstruir o templo era reverter a crise de colheitas frustradas. Havia um entendimento baseado no livro de Deuteronômio de que a desobediência trazia escassez. E naqueles dias estava ocorrendo exatamente escassez entre eles. O profeta apontou que o povo havia priorizado o conforto construindo suas próprias casas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. Por isso, estavam sofrendo com secas e colheitas frustradas. Terceiro motivo: indicar a glória messiânica futura. Deus prometeu que, embora o novo templo parecesse inferior ao templo de Salomão, a glória dessa segunda casa do Senhor seria ainda maior. Isso era uma indicação de uma paz futura que viria com a chegada do Messias. Após 16 anos de inícios e paradas, agora, motivadas pelo profeta Ageu, o povo se empenha no trabalho e terminam a obra em 5 anos, no ano de 515. No próximo quadro, outra pergunta: como Ageu conseguiu mobilizar o povo com suas mensagens? Como mencionado, o livro contém 4 mensagens curtas que Ageu preparou aos judeus retornados. Em contraste com quase todos os demais profetas,
Ageu teve o sucesso, porque seus ouvintes ouviram com atenção o que ele falou e obedeceram às suas exortações. Curiosamente, a mensagem dele não possuía nenhum dos elementos característicos dos outros profetas bíblicos, tais como exortações contra a idolatria, denúncias sobre males sociais e abusos do sistema legal. Ele também não pregou contra o sincretismo, contra a mistura de religiões ou contra nações estrangeiras. Seu único tema era reconstruir o templo de Deus. Cada uma das 4 mensagens de Ageu trata de um perigo, conforme veremos a seguir. O primeiro perigo, o perigo das prioridades mal direcionadas. O povo achava que não era o momento certo para prosseguir com a reconstrução do templo. Eles pareciam estar esperando algum sinal de Deus para retomar a construção. Na realidade, porém, eles estavam ocupados construindo suas próprias casas e haviam esquecido os mandamentos anteriores de Deus para reconstruir o templo. Mantinham-se muito motivados nessas construções particulares, mas não estavam interessados em reconstruir o templo, que seria a casa de Javé, lugar essencial para poder adorá-lo. O que ocorria é que as prioridades deles estavam invertidas. Após 16 anos, o templo ainda não estava concluído, mas as casas deles estavam prontas e bonitas. Segundo perigo das perspectivas incorretas. Em certo momento, algumas pessoas começaram a comparar a estrutura do novo templo com o anterior, que os babilônios haviam destruído. Diziam que o templo atual não era nada comparado ao primeiro templo, aquele construído por Salomão. Alguns mais antigos, que haviam visto o primeiro templo, choraram ao comparar as duas estruturas. Parecia que todo o trabalho deles não teria nada de significativo e, por isso, ficaram desanimados e pararam de trabalhar novamente. Terceiro problema, o problema das impurezas pessoais e as expectativas irreais. O povo pensava que, por ter assumido a reconstrução do templo, Deus estaria obrigado a abençoá-los por estarem fazendo um trabalho sagrado. É possível que pensassem que, sendo eles o povo santo escolhido de Deus, tudo o que tocassem ou fizessem se tornaria íntegro, limpo e purificado. Da mesma forma que uma pessoa contaminada não fica curada porque alguém saudável chegou perto dela, alguém impuro espiritualmente não ficará purificado simplesmente porque passou a trabalhar na reconstrução de um templo. O perdão de pecados é algo que se resolve internamente com Deus e não com atitudes externas. Ageu lembrou-lhes que apenas empilhar pedras naquela obra não os iria torná-los sagrados e elegíveis para receber bênçãos de Deus. Quarto, o problema de medos infundados. O povo olhou para fora, para as outras nações, para a força dessas outras nações, nações gentias ao seu redor, e concluiu erradamente que sua pequena comunidade nunca chegaria a nada. Ageu teve que lembrá-los de que Deus um dia julgaria as nações gentias. Eles precisavam olhar além do futuro imediato e acreditar nas promessas de Deus sobre a restauração de Israel. No próximo quadro, mais uma pergunta. Como resolver os 4 problemas que Ageu identifica? Deus guiou o profeta Ageu para dizer ao povo como enfrentar cada um desses problemas. As soluções ocorreram dentro de uma abordagem de natureza espiritual. Em relação ao problema das prioridades mal colocadas, a solução seria simplesmente o povo decidir voltar a reconstruir o templo. Eles precisavam dar prioridade ao que Deus dizia que eles deveriam fazer, em vez de continuar fazendo o que eles queriam. O ponto aqui é que Deus concederia a eles sua presença capacitadora. Em Ageu capítulo 1, verso 13, o Senhor promete estar com eles e ajudá-los. Quanto ao problema de perspectivas incorretas, o povo deveria ser forte e trabalhar,
e não ficar comparando o trabalho que Deus lhes deu com o trabalho dado aos seus ancestrais. Deus prometeu que estaria presente com eles, dando-lhes coragem, e os ajudaria a fazer aquilo que ele, Deus, estava querendo que fizessem. Quanto ao problema das expectativas irreais, a solução seria o povo lembrar que a bênção viria como resposta à obediência genuína. Não bastava simplesmente reconstruir o templo. Isso, sem dúvida, era algo da vontade de Deus, mas não era tudo. Mais importante do que reconstruir o templo era a necessidade deles demonstrarem um espírito leal e obediente. Eles deveriam buscar exaltar o Senhor em suas vidas, seguindo-o fielmente. O resultado dessa atitude de obediência era que Deus os abençoaria quando voltassem seus corações para obedecê-lo. Mas não deveriam esperar muitas bênçãos se sua obediência fosse apenas externa e superficial. Em relação ao problema dos medos infundados, a solução seria ser paciente. Deus restauraria seu povo como prometeu, mas no devido tempo. Muitas vezes, desorganizamos nossas prioridades e isso atrapalha a nossa vida. Esperamos por orientação de Deus para agir quando Ele já nos disse o que Ele quer que façamos. Enquanto esperamos, podemos nos envolver em assuntos nossos que consomem nossa energia e recursos. O que devemos fazer é ler a palavra de Deus, orar e aprender o que Ele quer de nós. Precisamos fazer a agenda de Deus se tornar a nossa agenda. Quando fizermos isso, Ele estará conosco e providenciará tudo o que precisamos para cumprir sua vontade de forma vitoriosa. No próximo e último quadro, como conclusão desse nosso estudo, que aplicações podemos tirar do livro de Ageu para os nossos dias atuais? Esse livro traz mensagens confrontadoras e práticas para a igreja e o cristão individual hoje. A principal mensagem do livro gira em torno da reconstrução do templo, que havia sido deixada de lado devido ao comodismo do povo. A seguir, listamos 5 aplicações práticas do livro de Ageu. Vamos lá? Primeira aplicação: reavaliação de prioridades pessoais. O povo cuidava de suas próprias casas, enquanto a casa de Deus estava em ruínas. A busca pelo conforto próprio não deve sufocar a obra de Deus e a vida cristã. A questão de prioridades pessoais foi abordada por Jesus em seu Sermão da Montanha, quando declarou em Mateus 6,33: Mas busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Segunda aplicação: análise de causa e efeito de plantar muito e colher pouco. Quando o texto diz em Ageu, capítulo 1, verso 5, vejam aonde os seus caminhos os levam, Deus estava convocando o povo para fazer uma autoanálise espiritual. O texto em Ageu, capítulo 1, verso 6, mostra que o povo plantava muito e colhia pouco, e isso era a consequência de terem se afastado de Deus. Muitas vezes, a falta de paz ou de fruto na vida cristã atual é um reflexo desse afastamento. Na prática, isso tem a ver com prioridades desalinhadas com a vontade de Deus. Terceira aplicação: o combate ao desânimo e à comparação destrutiva. Ageu capítulo 2, verso 3, sugere que os mais velhos choravam porque o novo templo parecia menor do que o templo de Salomão. As lideranças e as igrejas de hoje não devem desprezar os dias de pequenos começos ou focar em comparações estéticas e numéricas. Da mesma forma que não se estabelece metas numéricas para o crescimento de uma criança, não se diz para uma criança, esse ano você vai ter que crescer 3 centímetros, mas sim busca-se um desenvolvimento saudável daquela criança, a igreja local, como um organismo vivo, deve ter em mente seu desenvolvimento como um corpo, o corpo de Cristo.
O importante é buscar o desenvolvimento da igreja e não se preocupar com metas numéricas de crescimento. Esse desenvolvimento saudável da igreja se dará mediante a presença do Espírito Santo. Ageu capítulo 2, verso 5 diz: Esta é a aliança que fiz com vocês. Meu Espírito estará entre vocês. Não tenham medo. Quarta aplicação tem a ver com a glória do segundo templo. Ageu capítulo 2, verso 9, afirma que a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro. Esse verso 9 aponta para o fato de que Jesus seria o cumprimento pleno dessa glória, habitando na igreja, o novo templo vivo. Para os crentes de hoje, Deus promete derramar sua paz e renovo espiritual mesmo em tempos de crise. Quinta aplicação: a importância de uma obediência prática e imediata. O povo dizia lá no capítulo 1 de Ageu, verso 2, que o tempo de reconstrução, de reconstruírem a casa do Senhor, ainda não havia chegado. Mas, como resultado das 4 mensagens do profeta, Ageu capítulo 1, verso 12 a 14, diz que o povo ouviu a voz de Deus e começou a trabalhar. Quando os crentes se movem em obediência a Deus, o Senhor desperta e move o espírito das pessoas e da igreja para realizar a sua obra. Ficamos hoje por aqui. Espero que você tenha apreciado esse estudo. Se você gostou, lembre de falar dele para seus amigos. No próximo quadro, você vê o panorama dessa série que estamos desenvolvendo sobre os profetas menores. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço. Até lá!